Meus amigos e minhas amigas, saúdo a todos assim com a gloriosa paz do Senhor. Hoje, sexta-feira, a penúltima sexta-feira que antecede as eleições, estamos aqui para trazer uma palavra diretamente do reino de Deus. É uma alegria pegar nesse livro, porque foi um livro escrito através do Espírito Santo. Tudo aqui foi revelado por ele. O interessante é que aqui conta a história de 4, 5 mil anos e que as pessoas não se conheceram. Tem pessoas que falam o mesmo assunto 1000 anos depois. Mas como o nosso Deus não tem idade, ele é novinho, como aqui o evangelista, toda época é todo tempo. Então hoje eu quero pedir a vocês que prestem atenção no que está escrito na Cartas aos Romanos, capítulo 5. Mais ou menos por volta das 3 horas da madrugada, até essa hora de hoje aqui, estamos chegando às 7:30 da manhã, durante 4 horas e meia, Deus falava comigo a respeito dessa mensagem. E eu vou tentar aqui, à luz da verdade dele, está aberta aqui de forma simbólica para que eu sinta que Deus possa me dar sabedoria para falar. Se eu tivesse a visão, claro que eu iria ler alguns versículos. Mas Deus já colocou em meu coração do que é que ele quer se expressar. Eu não faço nada pela minha vontade. Até os vídeos, as produções, as minhas reportagens como jornalista, eu não trago nenhum rancor, nenhum assunto que eu falo aqui na emissora e que estão publicados, esses mais de 3 mil vídeos, com mais de 3.200.000 visualizações, não vem nada que não seja a permissão de Deus. Eu vivo como repórter e vivo e estou como evangelista com a permissão de Deus. Então, hoje, eu quero aproveitar aqui para relatar o que o apóstolo Paulo deixa também recebido pelo Espírito Santo. Algumas vezes as cartas dele, até preso ele estava, mas são exatamente nesses momentos de reclusão que nós encontramos com a presença de Deus. Quantas pessoas não têm um encontro com Deus quando estão detidos ou detidas? Porque tem tempo, vem a solidão, vem a noite, vendo o sol nascer quadrado. É a hora que tem a oportunidade de Deus parar e dizer: fica aí, passe por essa prova e tenha um encontro com Ele. E essa carta aos Romanos, o capítulo 5, destaca para que hoje, 2000 anos depois, você possa entender de que nós temos todas as horas, todos os minutos, a oportunidade da gente se arrepender e consertar a nossa vida.
As coisas que o mundo oferece aí fora é tudo passageiro. São momentos de êxtases, entendeu? É um falso gozo na vida da pessoa. É uma falsa alegria. E que passa. A alegria maior é que a gente se sente fora desses caminhos pecaminosos. Mas você nunca participou disso, evangelista Valores? Claro que eu já participei. Claro que eu vivenciei. Durante 39 anos da minha vida, eu vivi num mundo perdido. E eu não esperava que depois, hoje, 25 anos depois, que tinha um outro modo de vida aqui na Terra e que eu não sabia. Eu achava que aquele era a única saída da diversão. Ah, meus jovens, meus amigos, eu conheço tantos amigos que sempre dizem assim, não, hoje não, mas na frente. Aí de vez em quando se arrebenta, mais na frente. E tudo que acontecer ou aconteceu na hora da chamada e deixou para depois, fica marcado. Fica marcado. Você pensa que eu não tenho amigos e amigas que eu converso, me divirto através do WhatsApp, do e-mail, dos programas? Tenho. Muita gente. E essas pessoas, elas, escuta bem, elas me dão a felicidade de que eu não tinha no meio de um clube, no meio de uma vaquejada. Porque é diferente. É a paz e a certeza de que eu vou para outra terra, a terra de Canaã, a Nova Jerusalém, aonde eu vou ter momentos melhores do que esses que eu estou vivendo hoje. Mas eu estou errado, eu estou afanando na empresa, eu estou fazendo coisas que eu não devia. Jesus vai me aceitar assim? Existe um povo tão diferente, os evangélicos é uma gente diferente assim, vai querer estar lá receber um pecador. Alguém deve estar dizendo isso agora, para que eu fale isso agora. Ei, nós ainda não temos um povo puro como tem no céu, não. Eu sou evangelista, fui salvo, liberto dos meus pecados, tenho perdido a Deus, mas todos os dias eu peco. Não pecados de morte. Porque em Romanos capítulo 5 diz que por um homem que foi Adão, e nós somos descendentes de Adão, fabricado ele e Eva numa perfeição pela mão de Deus. Gente, essa máquina aqui, o meu coração, o meu intestino, a minha voz, a minha sabedoria, que Deus, o meu talento, foi feito pelas mãos de Deus. Essas orelhas que estão aqui, os detalhes, a perfeição serem o mesmo tamanho, os mesmos tamanhos de olhos, a quantidade de cabelo, um a mais, um a menos, os 10 dedos, as mãos, os pés iguais. Foi ele o idealizador, o cientista, o fundador do homem. Nós somos feitos pelas mãos dele. E ele nos deu tudo aqui. Os mares, os peixes, as plantações, tudo. A chuva no tempo certo. E deu uma ordem. Ele deu uma ordem. Ele viu que um solteirão não era bom que vivesse só. Tem muita gente que não quer casar.
Muita gente que não acha a sua outra cara metade, mas tem. Então, o que é que acontece? Deus disse que não era bom que o homem vivesse só e fez uma companheira. Aí ele fez a arte da mulher, tudo perfeito, né? Até os encaixes de nós, homem e mulher, também ali. E o homem não olha para si, para a sua perfeição. Tem hora que eu disse, poxa, meu Deus, a rainha da Inglaterra morreu, silenciou, não mexe mais nada, não ouve, acabou. E já deve estar até já, né, em decomposição. Vira pó, porque do pó da terra a gente vem, porque nós somos feitos de tudo que tem na terra nós temos no corpo. Por isso que a gente se dissolve na terra. Por isso que só fica os ossos, porque a gente é pó da terra. Aí eu olho aqui, esse suspiro da vida, meu coraçãozinho aqui está batendo, não na mesma velocidade que batia quando eu era jovem. Está mais lento, mas está batendo. Eu estou cheirando a jasmim, a natureza. Nós estamos, não falo eu, nós estamos. Mas na hora que o suspiro, parou, aí começamos a apodrecer. Começamos a entrar no processo de decomposição. E aí ele viu que não era bom, colocou Eva, deu nome a eles e disse, olha, tá vendo aquela planta ali? A planta da vida, é minha. Ali não se aproxime não. Tem tudo aqui, ó. Tem dinossauro, tem tudo que você queira. Os peixes, tem tudo. Agora, ali... Mas Deus, Ele coloca esse sentimento e essas determinações, não mexa ali. Porque é para que o homem saiba que tem uma responsabilidade, um compromisso. Eu me recordo que no ano que Ginaldo nasceu, em 1975, eu estava com meus 18 anos, 17 e 18 anos, na TV Gazeta. O saudoso Pedro Collor, o filho mais novo do senador Arnoldo de Mello, que morreu jovem, ele era o diretor da TV Gazeta. Ele determinou que as gravações das imagens tinham que passar por um TBC, que era um aparelho que corrigia. Se a imagem estivesse estourando, quando passasse por ali, ela ficava 100%. Se a imagem estivesse escura, falta de luz, o TBC, ele subia a luz. Então, aquele negócio de você estar assistindo televisão, quando a televisão estava com defeito, que quando entrava uma imagem de sol, aí a televisão fazia no áudio, no som, você ficar se levantando para subir, clarear, baixar a TV, esse equipamento corrigia. E ele deu a determinação ao operador que fazia as gravações, e deu a mim também. Tudo que vocês forem fazer de gravação, vocês pegam um cabo, pega o sinal da Embratel, naquele tempo era Embratel, e coloca lá no TBC. E do TBC, outro cabo vindo para o videotape, para a TR-600, a máquina grande, a fita desse tamanho, dessa largura. Beleza? Beleza. Então ele deu o quê? Uma ordem. E que não podia ser diferente. O operador, o Paulo, o Palmeira, lá de Recife, a primeira equipe que veio de Recife para nos ensinar, depois foi embora, a maioria outros ficaram e casaram aqui e ficaram morando em Alagoas. O Palmeira simplesmente chegava de manhã, de madrugada, meia-noite, para gravar as novelas que iam exibir, que a Embratel, a Globo, mandava meia-noite, só para as TVs,
e ligava o equipamento lá. Tchu, 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 TV, ligou TV, botou o cabo direto, sem passar pelo TBC. Um dia de madrugada, o Pedro Colo não dormia, chegou lá, olhou, viu o TBC desligado. Foi lá, viu que o cabo, olhou os cabos assim, viu que não estava. 2 vezes. Na terceira vez ele não aguentou, estourou. E disse, olha, eu sou o dono da televisão e eu não quero mais você aqui. Pode parar, pode sair daí, saia. Saia. E o cara, 3 horas da manhã, o Palmeiras, se estiver me ouvindo lá em Recife, o Palmeiras se levantou e foi embora. E ficou lá tudo parado, perdendo tudo. As gravações acontecendo, ninguém estava gravando. Foi quando o Rômulo Shoa, meu abraço, está lá em Olinda, se estiver me ouvindo agora, o Rômulo Shoa, chegou na minha casa, 3 horas da manhã eu estava dormindo, tinha trabalhado até 11 horas da noite, e disse, Valões, troca de roupa, vai agora na televisão, que está perdendo todas as novelas. O Pedro Colo mandou o Palmeiras embora. Aí, eu me levantei, o carro estava na porta, 15 minutos, a gente chegou lá com meia hora lá na televisão. E aí o Pedro disse, garoto, toda vez que você for gravar, passe aqui por esse aparelho. Beleza. E eu cumpri a determinação, porque eu precisava do emprego, eu precisava levar o pão para minha casa, eu precisava cumprir a lei, as ordens. Coisa que muitas vezes não acontece hoje em redações de jornais, de blogs, de site, de rádio. Quantas vezes eu já dei dezenas de ordens, dezenas de vezes para que as pessoas fizessem as coisas corretamente e sempre ensinando, repetindo a mesma coisa. É questão de querer se defender, o ganha-pão, querer ganhar melhor, se preocupar. Quem não está pensando no amanhã, problema de cada um, aí deixa para lá a ordem. Você está entendendo? Eu já vi dono de loja chegar e dizer assim, quando você subir as portas, que tirar aqui aquelas portas corrediças, você pega esse negócio e leva lá para dentro, não deixa aqui não, para que alguém não suje a roupa, e esse ferro leve lá para dentro. Tinha cara que pendurava o ferro na porta de rolo. Aquele ferro já caiu na cabeça de criança. Pessoas já encostaram naquele suporte que fica no meio da porta, sujaram roupa com graxa. Aí o dono teve que dar uma roupa nova. Isso é lei. E Deus deu a lei a Adão e a Eva, não coma daquela árvore. E aí eles comeram, foram na onda da serpente, desrespeitaram e entrou pela primeira vez o primeiro pecado, primeira desobediência. A partir do momento que o homem é desobediente uma vez, ele não deixa de ser. O caboclo que é desobediente na empresa e ele deixa de descumprir uma norma, 2, ele descumpre 10. E eternamente ele vai fazer isso, até o dono mandar embora. As pessoas que estão me ouvindo agora, se seu funcionário sempre está repetindo os erros, manda embora. Porque talvez seja isso que ele queira também. Tem pessoas que querem sair, né, com direitos, por acusações que a empresa tirou, mas isso tudo é tolice. Hoje em dia, com a internet, quando a pessoa vai olhar um trabalho, não, a pessoa, você foi mandado embora da empresa, hoje isso é ficha suja. É ficha suja a ser mandado embora da empresa. Entendeu? Porque ficha limpa é aquele que pede a demissão, olha, eu não quero mais ficar. Aí quando vai para outro lugar, os caras ligam ou mandam um e-mail, olha, fulano de tal, como é que ele foi? Foi um bom funcionário? Como é que ele se comportou? Ela se comportou? Era uma boa secretária? Rapaz, era disciplinante, ela deixava a lixeira no chão, ela não varria, ela não fazia isso e aquilo. Entendeu? Beleza. Quando a pessoa chega, e aí
o senhor vai me aceitar aqui para trabalhar? Vou não, a gente não vai botar empregado agora não. E não dá a vaga. Eles procuram informação. É igual o banco quando procura informação, se você é um bom pagador dos empréstimos que você tira. Você está compreendendo? Então vamos lá. Então quando entrou a desobediência no mundo, entrou o pecado entra por um caminho e ele enraiza assim, como a raiz de uma árvore. Ele faz várias ramificações. Está compreendendo? É quando o cara comete um deslize, no mesmo deslize ele faz 10 erros quando a gente peca. Basta uma pessoa errar e vai para vários erros e a continuação. E daqui a pouco a pessoa tem tanto pecado no mundo que se Jesus voltar, o cara vai ser queimado. Vai morrer na hora. Porque a terra vai ficar vazia. As pessoas estão brigando, Jesus está se preparando para voltar. E quando ele voltar, quem for salvo vai ressuscitar, só os salvos. Aqueles que não aceitaram Jesus e morreu, como muitos jovens, pessoas que morrem aí na bala, no crime, sem aceitar Jesus, vai continuar morto. Porque ele vai continuar morto 1000 anos, 1000 anos depois ele vai ressuscitar para ser lançado no lago de enxofre junto com Satanás e a sua trupe. Mas Satanás vai ficar aqui na terra, vai ficar 1000 anos vagando sozinho, sem ter ninguém para ele fazer alguma coisa. É uma espécie de castigo. Satanás vai ficar aqui na terra sem ter uma casa ocupada por ninguém, sem ter ninguém nas praças, e ele querendo perturbar alguém e não vai ter a quem fazer isso. Durante 1000 anos ele vai ficar agoniado. Aí 1000 anos depois, aqueles que na vinda de Jesus morrerem, porque quem não for salvo na hora, olha só, é o que está na Bíblia, gente, não é invenção minha não, vai lá para Apocalipse que você vai encontrar a resposta. 1000 anos vagando aqui na terra. Só que quem não aceitar a Jesus, na hora que ele apontar ali, vai ressuscitar os mortos, os salvos, aí eles vão até ele. E os que estão aqui em vida, que aceitaram Jesus, vai subir também. E os que não aceitaram, que estão vivos, fogo, morre na hora. Vai morrer na hora e não vai ter quem enterre não. Vai se decompor e vai ficar 1000 anos também aguardando os que morreram antes, desde o princípio do mundo, que não aceitaram a Jesus, e vão ressuscitar os que estão hoje vivos, que não aceitam. Você pensa que vai ter oportunidade? Não tem mais não oportunidade. A oportunidade é agora, na volta de Jesus. Jesus, eu vi os pastores, o evangelista Valões, na rádio, na TV Cidade, mas eu me arrependo. Eu estou vendo ali, aquele eu conheço, estava enterrado no cemitério, se levantando do cemitério, está indo, me leva também, vai ficar pulando, querendo ser arrebatado e não vai sair do lugar. Aí ele vai ver tudo isso, vai ver os seus parentes indo, e daqui a pouco fogo vai matar, algo vai matar todo mundo, mas vai ser mortos pelos próprios pecados. Eu tenho muitos parentes que morreram salvos e eu quero encontrar com eles. Eu quero encontrar com eles lá ainda. Quero dar um abraço neles. Claro, o meu encontro maior eu vou é Jesus Cristo. Mas, gente, o mais interessante não é essas questões de quem vai ficar morto aqui e que vai se juntar com aqueles anjos, milhões de anjos do mal, que vão ser queimados, vai aparecer um lago de fogo, de enxofre, a Nova Jerusalém vai descer, o céu vai descer, e os parentes, isso é que é mais doloroso, a gente vai ver, quem for com Jesus, vai ver os parentes sendo
caminhando, sendo levado para dentro do fogo, para virar pó, é quando vai deixar de existir o mal do mundo. Ei, o mal vai continuar. O mal vai continuar aqui na terra, destruindo jovens, induzindo pessoas à matança, a morrerem nas drogas, fazendo com que as pessoas só pensem coisa ruim, para morrer com ele. Ele sabe o que eu estou falando aqui. Satanás está ouvindo. E ele sabe que vai ser assim, é por isso que ele quer, além dos anjos que saíram do céu, que foram expulsos do céu com Lucifer, ele não quer ir sozinho não, ele quer os outros que estão aqui na terra para ir com eles para dentro desse lago de fogo e de enxofre. E os outros vão reinar para sempre. 10 mil anos, 100 mil anos, não importa, a gente nunca mais vai morrer. Entendeu? É uma bênção, não vai sentir dor, não vai ter ferida, pereba, não vai ter nada. E o céu não tem farmácia, não tem nada disso não. Bom, vamos lá. Então, em Romanos, no capítulo 5, aí diz que entrou o pecado através de Adão e de Eva, desobedientes, desobedeceram a primeira lei, a primeira constituição da terra. Capítulo 1, é proibido ao homem e à mulher ir até aquela árvore e comer do fruto daquela árvore. Não venham pensar que é maçã, jabuticaba, não sei, era a árvore da vida. Mas poderia ser uma árvore simbolizada apenas. Simbolizada, a árvore apenas como uma norma de Deus estaria dando para a pessoa, né? Seguir, obedecer a Deus. Entendeu? Depois, outro dia, eu vou contar um caso interessante. Hoje não. Deixa eu me ter aqui para encerrar. Estou encerrando. Aí diz aqui que o pecado entrou. Aí depois daí vieram os pecados, multiplicação, erro, mentira. Os primeiros filhos de Adão e Eva, pela desobediência, aí Caim, né? Caim matou Abel. E aí foi assim, a desobediência, os irmãos. Veio logo o primeiro crime na terra. E chegou um ponto de tanta desobediência, o pecado se alastrou assim numa velocidade tanta que Deus disse, para. Foi lá atrás de Noé e pega aquela família de Noé, que é uma família boa. E diz, Noé, não encontrei outra família, outro homem tão bom, tão direito, tão respeitoso quanto você. Começa a construir uma arca. E aí Noé construiu, colocou um par de cada animal ali dentro da arca. A arca o barcozinho era pequenininho, tinha 120 metros de comprimento, e 60 metros de largura. Dava umas 5 ruas dessas, a largura de uma rua, com 2 compartimentos, tinha primeiro e segundo andar. Tinha elefante, tinha cobra, tinha jacaré, tinha tudo, ele levou tudo. E sabe o que foi que Deus fez? Subiu as águas e matou, fez uma limpeza. Já houve destruição da terra. Todos os parentes de Adão e Eva, os nossos lá atrás, Deus não aguentou e matou. Todos eles afogados. Essa agora vai ser por fogo. É por isso que diz a primeira morte na terra de todos os seres criados por Deus foi com água. Agora vai ser com fogo. Com fogo. E o exemplo já está aqui na Bíblia. Então, nós somos hoje, eu e você, descendentes da família de Noé. Dos filhos e das filhas de Noé. Está compreendendo? Mas uma coisa é bela. Deus sentado lá no seu trono, está agora nos ouvindo e nos vendo, e também aqui, chegou e disse para Jesus, filho, essas criaturas nossas lá, elas precisam ser salvas. Eu não vou deixar o diabo ficar levando para morrerem queimadas no fogo lá na frente, não. Você vai ter que ir lá e vai salvar a minha criatura,
a minha criação. E assim ele fez. Olha que bênção. Olha que maravilha. Ei, Jesus sabia que o sofrimento era grande, mas aceitou do Pai e veio para cá. E aqui se fez criança, foi concebido através do Espírito Santo na barriga de Maria e depois morreu por nós. Ei, o mundo, a humanidade como está hoje, nós temos 7 bilhões de moradores, todo mundo do pecado. E Jesus já comprou o nosso pecado. Nós estávamos a escravo do Satanás. Eu era escravo, tinha minhas mãos acorrentadas por ele. Já tinha colocado uma placa dele em mim. Para, na minha morte, eu não iria ressuscitar, iria morrer com ele. Mas Jesus veio e me resgatou. Eu estava na fila para morrer nas mãos de Satanás. E Jesus resgatou. Então, em Romanos capítulo 5 diz que o pecado entrou por um, contaminou 7 bilhões de pessoas, e fora os que já morreram, 10 ou 15 bilhões, até a volta de Jesus. E agora, através dele, só com a morte dele na cruz, e por ele ser filho de Deus, ressuscitou e disse que aquele que crê nele, quem crê em mim, será salvo. E quem não crê em mim, será condenado à morte. Palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que é que ocorre? Eu via isso muito. E não aceitava, recebia panfletozinho na rua, fazia uma bolinha e jogava no... Aquelas mensagens eu nem lia. Porque o Satanás coloca em nosso coração, dentro de nós, uma semente do mal, que tudo que vem de bem do lado de Deus, a gente não aceita. Porque a gente não aceita. Eu não aceitava ser salvo com 18, com 20 anos, com 30 anos, porque dentro de mim tinha a semente da perversidade, do sexo, da safadeza, da bebida, da corrupção. Você está compreendendo? Então, é essa semente que é plantada. Certa vez Jesus disse o seguinte, ele disse, gente, olha, procura se limpar, porque se tu não se limpar, tu vai ficar assim, de demônio diante de ti. E você acha que cabe quantos demônios dentro de uma pessoa? Um só? Aquele que a pessoa vê, eu quero matar. Ei, não. Você se lembra quantos demônios Jesus expulsou daquele homem que entrou na manada de porco? Olha, 2.000 demônios, capeta do inferno, estava dentro de uma pessoa só. E cada um tem sua função. Tem o demônio preguiçoso que não quer que a pessoa progrida na vida, que dá sono. Tem o demônio que só quer que a pessoa viva fazendo sexo. Tem o demônio que ensina a fumar maconha. Tem o demônio que ensina só a beber. Cada demônio é um atrás do outro dentro da pessoa. Nosso corpo é uma casa. Jesus disse que nosso corpo é uma casa. Cada um se aloja dentro com uma ideia diferente. Aí vem aqui, hoje é o dia da farra. Beber, cair e levantar. Todo mundo nessa. Aí o outro demônio, não é só beber não, porque eu quero que fume um baseadozinho também, entendeu? Aí o outro vai lá e dá ideia. Fuma um baseado, meu irmão. Tá tudo limpo, não dá em nada, tá ligado? Polícia não tem nada, isso não dá em nada. Jesus Cristo disse que nossa casa, nós somos templo do Espírito Santo, só para botar o Espírito de Deus. Mas o homem deixa o corpo aberto para entrar meio mundo de demônio. Está tudo isso aqui que eu estou falando, está aqui. Aí Jesus disse, quando aquele homem que vivia dentro do cemitério, revirando os cadáveres, ninguém podia enterrar uma pessoa lá, amarrava todo tipo de corrente. O bicho tinha uma força tão grande que ele era botar a corrente, ele fazia igual Sansão, tirava as correntes. Cavar para tirar um caixão para roer os ossos de quem morreu, ele fazia numa ligeireza enorme, entendeu? Por quê?
Porque ele tinha 2.000 demônios dentro dele, dando força a ele. Andava nu, no dia que Jesus vai lá para a região dos Gadarenos, o que é que lá vem aquele, né? Gadareno, na velocidade, lá vem o bicho de lá para cá. E Jesus ficou com o braço cruzado. Vem, meu filho, venha para cá. Infeliz da Costa Rica, venha. Quando ele chegou em cima dele, disse: não me faça não, por favor, não me tire daqui não. Aí Jesus perguntou o nome. Todo demônio tem um nome, entendeu? Hoje tem muitos demônios aí que as pessoas conhecem quando vão para lugares que recebem esses demônios. Mas todos tinham demônio. Aí Jesus disse: qual o teu nome? Aí ele disse: meu nome é Legião. Ei, era uma legião com 2.000 demônios dentro daquele homem. Jesus disse: e tinha chefe. O chefe estava lá dentro. Porque para cada legião tem um coordenador. Os demônios têm os coordenadores. Eles são organizados, tem quartel, tem comando. Eu estou tratando, gente, tá aqui, ó. Tá cheio de bênçãos, de anjos, lutando para nos deixar vivos. Mas ao mesmo tempo tem os demônios, perigosos. Só basta uma oportunidade para ele entrar dentro da nossa casa e perturbar a nossa família. E aí o que foi que Jesus fez? Sai daqui. Aí disse: não, me bota naqueles porcos. Eles pediram. Jesus disse: quer ir para os porcos? Mandou eles tudo sair dentro do homem. Foram 2.000 porcos entrar dentro do mar, da Galileia, correndo. Chegaram lá, se afogaram. Os donos dos porcos, que aquela região era a região que mais criava porcos, foram em cima de Jesus: ei, você veio para cá fazer o quê? O que você fez agora? Era melhor ter deixado esse infeliz com os espíritos dele. Mas não, você pegou e mandou ali, ó, perdemos a nossa criação todinha, que prejuízo você deu. Vai-se embora daqui. E expulsaram Jesus. E aí o homem disse: eu quero ir com você. Eu quero ir com o Senhor. Jesus disse: não, meu filho, vá para casa da sua família, vá agora salvar outras pessoas, vá falar do poder de Deus que lhe libertou. E ele saiu como se fosse, nunca tivesse acontecido, pediu logo uma roupa com vergonha. Quando o espírito saiu, ele ficou sentado no chão, encolhido as pernas, com vergonha, porque estava nu. Você está compreendendo? Então, loucura é demônios, é coisa ruim. Perturbação é demônios. Uma certa vez, Jesus tirou o demônio de uma pessoa, só tinha uma nesse. Aí ele disse: olha, eu agora tirei um, viu? Jesus disse: ei, Jesus chegou pro cara assim e disse: caboclinho, vem cá, olha, eu tirei um demônio de você. Agora, fique certo uma coisa, a sua casinha tá limpa, tá varridinha, tá arrumadinha. Se você der brecha, ele vai voltar com 7, vai vir ele de volta para você e ele vai trazer mais 7 perigosos, pior do que esse que estava perturbando a sua vida. Está aqui na Bíblia, o que eu estou falando está aqui. Você tem que vir para o Novo Testamento e ler nos Evangelhos. Mas eu quero que você diga, procure, meu filho, vá para o YouTube. Casa, entendeu? Casa limpa, 7 demônios, vai aparecer aonde está no livro. Você está compreendendo? Então eu quero aqui dizer a você, escute, que quando o cara... Mas quando é que acontece isso? Jesus não tira o demônio. Quando eu aceito Jesus, Jesus não limpa, não tira aquela semente do mal. Eu tinha uma obrigação todos os dias, de meu dia em ponto, eu tinha que tomar uma cerveja. Eu, Fernando Valões, evangelista Fernando Valões. Eu tinha que tomar uma cerveja meio dia, e na hora do almoço tomava outra, com meu motorista. E quando eu queria beber de uma vez, eu bebia em 5 minutos. 6, 7 garrafas de uma vez, ficava logo bêbado, pronto. Você está compreendendo? Isso há 25 anos atrás. Aí no dia que Cristo me libertou, e se eu der a oportunidade, se eu sentar na mesa com meus amigos e começar a beber, eu bebo para cair. E aí sabe o que vai acontecer? Os demônios que estão com os outros lá da bebida, tá ali o Valões agora, rá. Aí vai encontrar a minha casinha aqui, o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui dentro de mim e diz: por que é isso aí? Estão botando demônio aqui dentro. Eita! E o Espírito Santo vai sair, porque eu estou dando a oportunidade.
E aí ele diz aqui, em Romanos 5, que Jesus veio, pagou o preço, era escravo do pecado, pagou com seu sangue, a gotinha de sangue dele aqui. É mesmo que eu estava botando a minha cabeça agora debaixo da cruz. Olha, chega, molhou aqui a minha testa agora. Um pingo de sangue dele me libertou. Você está compreendendo? Então, mas essas coisas de demônio, eu tenho que chamar exorcista para tirar, eu tenho que ir para a igreja, você tem que aceitar a Jesus e dizer, demônio, eu não sou mais teu escravo, não, e tu não vai perturbar mais minha família, não. Em nome de Jesus, tu vai começar a tirar os demônios dentro da tua casa. Eu vou tirar? Vai, porque Jesus disse que recebeu todo o poder e o poder dele, ele nos deu. Nós somos nova criatura. Sendo nova criatura, a gente tem o poder do Filho de Deus. Uma certa vez, esse rapaz está vivo aqui em Santana do Ipanema. Mas Ginaldo, o Nilson Silva, que está agora em Minas Gerais, meu abraço para o Nilson Silva, se lembra desse caso. A Rádio Cidade era ali por trás do supermercado Ouro Branco, na rua Sinhá Rodrigues. Era um dia de sábado. Por volta das 4 horas da tarde. Estavam os jovens sentados na porta da rádio, conversando, o pessoal desmontando as bancas de feira, que é a feira livre de frutas e verduras, ficava de frente à rádio. Quando de repente aparece um rapaz muito conhecido aqui em Santana e de longe ele gritou. Ele tem muitos pecados. Eu acredito que ainda continua que ele não foi salvo, ele não quer a salvação. E quando ele veio de lá para cá, que ele chegou perto de mim, deu uma intuição de Deus, de Jesus Cristo, de botar a mão na testa dele. Quando ele chegou perto, meu amigo Fernando Valões, eu disse, em nome de Jesus Cristo, sai demônio. Eu quando encostei a mão na testa dele, esse rapaz caiu para trás. Eu não tenho poder não, qualquer coisa que aconteça assim é apenas uma coincidência e que Jesus me deu naquela hora. E quando bateu aqui na testa dele, ele caiu de costas assim, ó, inteira assim. Eu digo, ih, meu Deus. Feriu a cabeça, arrebentou a cabeça desse rapaz. Gente, se fosse um tapa ou uma briga e aquela tapa que eu dei na testa dele, aquele encoste na mão, na testa dele, a pessoa caísse como ele caiu, com certeza ele ia parar no hospital. Ia ficar um buraco bem grande assim na cabeça dele. E não ficou. Ele caiu, desacordado, voltou com questão de segunda, ele voltou assim, sem saber onde estava, atordoado, e disse, essa pesou, essa foi forte, foi pesada. Até hoje ele não sabe, e eu nunca disse a ele o que aconteceu. Ele apenas chegou, olhou para mim e disse assim, foi pesada essa, e desceu a rua Sinhá Rodrigues em direção ao mercado da carne. Eu tenho 3 ou 4 testemunhas. Eu disse, rapaz, vocês viram a queda que ele levou e não ficou com um arranhão por trás da cabeça dele. Gente, uma certa vez eu estava num local, fui na casa de uma pessoa muito conhecida e quando foi de noite, eu estava lá na casa dessa pessoa e de repente eu já estava cego. Olha, deram um sopro no meu ouvido, tão grande, um sopro de turbina de avião. Fez assim, um fogo com tanta força, que eu me levantei, sem pegar em nada. Sentei na cama. Quando eu sentei na cama, nessa casa, eu vi, meus olhos que não vê nada, mas eu senti a presença de 7 demônios, pequenininho assim. Não dava para ver o rosto de jeito nenhum, eu sei que eram pequenos. Eles circulando no quarto. Na hora, só me deu vontade, foi exatamente de pegar a espada
que é a palavra de Deus, peguei a espada e em mistério eu comecei a lutar com aqueles 7 demônios. Eu nunca contei isso no rádio, mas é de Deus, vem aqui, manda contar e eu vou ter que revelar, para a honra e glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu comecei a lutar com os 7. Naquela casa, tinha uma pessoa minha que estava do lado de fora do quarto, e quando viu o barulho dentro do quarto, teve medo de abrir a porta, e eu pedindo socorro. Eu queria que alguém entrasse naquele quarto, porque minhas forças estavam esvaindo. Eu estava começando já sem... A minha mão já estava indo com câmera lenta. A espada que estava na minha mão já não tinha mais força. E foi quando o último demônio foi embora. Aí a pessoa abriu a porta. Quando entrou, eu disse: me dê um copo d'água, por favor. Eu estava fraco, todo molhado de suor. Eu disse: tive que lutar agora com 7 demônios, 7. Eu contei todos eles. Os demônios pequenininhos, eram pequenininhos, os cão do inferno, mas me deram trabalho. Foi. Eu espero que você acredite na palavra de Deus, não acredite no que eu estou falando, acredite que vem. E certa vez houve uma perturbação na minha casa e eu senti que tinha demônio dentro do forro, por cima do forro. Eu saí e fui lá para o primeiro andar que tem aqui atrás da minha casa, no último degrau, e ali eu orei e disse: em nome de Jesus Cristo, demônio, eu sei que tu está aí querendo trazer inferno, contenda, briga para dentro de casa. Sai da minha casa agora. Eu enxergava na época, isso foi em 2013, mais ou menos para 2014. E eu vi quando deu um estampido assim em cima das telhas, assim, ó. Tchum! Tchum! 2, 3. Aí eu disse: ainda tem um. Sai daí, que aqui não é o teu lugar, não. Desaparece. Porque nós somos perseguidos, evangelistas, pastores, presbíteros, diáconos. E, de repente, aquele quarto demônio estibugou-se assim, saiu de dentro da casa. Você chega, viu o barulho das telhas, mas tudo fica no lugar, porque é espíritos. É espíritos do mal. Você sente, quem quer, sente o barulho das telhas, e eles não afastaram uma telha. Só que o que eu vi era um buraco assim, e eles saíram. Então, eu não temo, eu só temo a Deus. Eu não quero negócio com eles. Agora, na palavra, eu enfrento eles. Na palavra, eu não tenho medo de mandar eles saírem da minha casa, saírem da rádio e pedir que liberte o meu caminho. Agora, diga a vocês, continuam as coisas acontecendo. As coisas acontecem sempre, a cada minuto. Esses demônios, Lucifer, foi criado por Deus. Você sabia? Lucifer, o chefe dos satanás, dos demônios, é obra de Deus. Do jeito que os outros anjos foram criados no céu, Deus criou Satanás. Você pode estar dizendo: o quê? E por que Deus não acabou com Satanás? Deixa eu dizer aqui para encerrar. Jesus Cristo sempre sentadinho ali ao lado de Deus. Lucifer, um anjo, querubim, serafim, olha, bonito, não tinha anjo que tivesse a beleza igual a dele. Quando ele andava no céu, a Bíblia diz aqui, está em Ezequiel, quando ele andava, só ele andando dentro do céu, as passadas dele criava som, orquestra. Ei, olha só o que eu estou falando, o mais sábio, o mais inteligente, serafim, querubim, poderoso,
E um dia ele chega de frente ao trono de Deus e diz, olha para Jesus Cristo e diz, eu quero sentar aí também, do teu lado. Aí Deus viu que naquela hora entrou no coração de Lucifer a inveja, a ganância e querendo ser comparado ao Filho de Deus. Sabe o que foi que Deus fez na hora? Miguel! Chamou o arcanjo Miguel. Pega ele. Tira daqui do céu agora. Aí Miguel pegou ele e arrastou ele em direção à terra que não existia. Era um buraco negro. Não existia a terra. Só que quando ele desceu, um terço dos anjos, vamos supor que tenha 1 bilhão de anjos no céu, 300 milhões seguiram Lucifer, seguiram Satanás, eram anjos que seguiam a ele dentro lá. Aí alguém pode estar perguntando, mas Deus não tem o poder? Por que Deus não lançou fogo e não acabou com ele, com os 300 milhões de anjos, ou 30 mil anjos, eu não sei quanto eram, 10 mil anjos, do mal? Hein? Porque lá no céu, só fica lá com Deus aqueles que adoram em amor e verdade, não com medo. Deus não dá medo na gente. Eu temo a Deus para que Ele não deixe que eu fique aqui na terra. Mas eu não temo a Deus que Ele vai fazer o mal para mim, vai chegar ali e cortar minha perna. Eu não temo a Deus e só gosto de Deus com medo dele lançar do céu uma tocha de fogo e acabar comigo. Não. Eu amo a Deus porque Ele me criou, Ele me inventou. Eu sou criatura de Deus e Ele vai me levar para lá. Mas não é porque eu tenha medo de Deus, amar a Deus com medo. Então, quando Deus criou a terra, estava o buraco negro, vazio, e Deus separou, que está lá no início, no princípio, a terra era vazia, Ele separou as águas, desceu as águas, deu firmamento, deu sol, deu lua, separou tudo. E nessa hora, Deus sabia que Lucifer e os seus anjos do mal estavam ali. E Ele não acabou com eles. E eles hoje estão aqui na terra perturbando a gente. Mas vão ser queimados e lançados. Então a gente tem o bem e o mal. O bem e o mal. Essa é a história. Esta é a verdade. Eu acho que a gente deu um passeio assim, né? Mas eu quis apenas falar em Romanos 5, que o pecado entrou lá, em Adão, e através de Jesus Cristo. É o único que pode levar a gente para o céu. Maria não leva a gente para o céu. São Pedro, Santo Antônio, São Paulo, que andaram com Jesus, São João, nenhum leva a gente para o céu. Só Jesus Cristo. Porque Ele foi quem pagou o preço na cruz, na morte. Está compreendendo? Nós devemos respeitar essas pessoas que fazem a obra, que pregam, as freiras que pregaram, que fizeram a obra de Jesus Cristo na terra. Nós devemos respeitar. Teresa de Calcutá, uma mulher que cuidava dos pobres, pegava na rua, levava lá para a casa dela, para a instituição dela, dava banho, comida àqueles esmoléus, aos caídos, os excluídos. Ela virou santa. Aí, não, vamos transformar ela em santa. Mas ela está morta, está lá no cemitério. Né? Madre Teresa está lá na Bahia, não está? Enterrada. Se você for lá, abrir a cova lá, vai encontrar os ossos dela. Porque ela está aguardando a vinda de Jesus. Entendeu? Temos que respeitar, mas não devemos pedir nada a ela. Ela não vai fazer nada. Ela não tem poder de nos ouvir. Do jeito que a gente não pode, os nossos pais não podem nos ouvirem, nem minha avó, nem minha mãe pode me ouvir, meu clamor na hora que eu estou numa dor, porque ela só está os ossos, e onde ela está ela não pode fazer nada por mim. A minha mãe não pode, meus tios, meus bisavós não podem. A mesma coisa é os santos. Apenas um homem disse, olha, vamos transformar, criar os santos. Cria os santos, mas os santos não podem fazer nada por ninguém, não podem fazer milagre nenhum. São pessoas iguais aos nossos os nossos entes queridos, são iguais às nossas tias, a tia Iracema, até
a tia Irene, a todos aqueles, né? Compreendeu? Então, crê unicamente em Jesus e será salvo tu e a tua casa. Que Deus possa abençoar a todos e nós vamos aqui agradecer. Então, quero agradecer a todos que me acompanharam hoje. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo possa continuar abençoando essa casa, esse lar, a minha vida e a sua vida e a vida de todos os santanenses, abençoando as nossas autoridades, aos nossos governantes, para que eles pensem mais nos pobres, para que eles pensem mais na comunidade carente e abençoe esse Brasil e essa Santana do Ipanema, dando saúde, vigor às autoridades para que elas possam fazer muito mais, ok? Até na próxima.